O livro de Urântia, 42.7. A matéria atômica. Toda matéria desenvolve-se em uma ordem semelhante à da formação de um sistema solar. No centro de cada universo diminuto de energia existe uma porção nuclear de existência material, relativamente estável e estacionária. Essa unidade central é dotada de uma possibilidade tríplice de manifestação. Em torno desse centro de energia giram, em uma profusão sem fim, mas em circuitos flutuantes, as unidades de energia que são vagamente comparáveis aos planetas que giram em torno do Sol, em algum grupo estelar, como o vosso próprio sistema solar. Dentro do átomo, os elétrons giram em torno do próton central, relativamente com o mesmo espaço que os planetas possuem para girar em torno do Sol no espaço do sistema solar. Há uma distância relativa em relação ao tamanho real entre os núcleos atômicos e os circuitos eletrônicos internos, a qual corresponde à que existe entre o planeta mais interno, Mercúrio, e o vosso Sol. As rotações axiais e suas velocidades orbitais em torno do núcleo estão ambas além da imaginação humana, para não mencionar as velocidades dos seus ultimátons componentes. As partículas positivas do rádio voam para o espaço a velocidade de 16.000 km por segundo, enquanto as partículas negativas atingem uma velocidade que se aproxima daquela da luz. Os universos locais são de construção decimal. Há apenas uma centena de materializações atômicas distinguíveis da energia e espaço em um universo dual, e essa é a organização máxima possível da matéria em Nébadon. Essa centena de formas de matéria consiste de uma série regular na qual giram de 1 a 100 elétrons em torno de um núcleo central relativamente compacto. É essa associação ordenada e confiável de várias energias que constitui a matéria. Nem todos os mundos exibirão uma centena de elétrons reconhecíveis na sua superfície, mas, em algum lugar, esses elementos estarão ou terão estado presentes ou se encontram em processo de evolução. As condições que envolvem a origem e evolução futura de um planeta determinam quanto dos 100 tipos atômicos poderão ser encontrados. Os átomos mais pesados não são encontráveis na superfície de muitos mundos. Mesmo em Urântia, os elementos mais pesados conhecidos manifestam uma tendência de estilhaçarem-se no ar, como é ilustrado pelo comportamento do rádio. A estabilidade do átomo depende do número de nêutrons eletricamente inativos no corpo central. O comportamento químico depende completamente da atividade dos elétrons livres em órbita. Em Orvonton, nunca foi possível reunir naturalmente acima de 100 elétrons orbitais em um sistema atômico. Sempre que se introduziu artificialmente 101 destes no campo orbital, o resultado tem sempre sido um deslocamento quase instantâneo do próton central com a dispersão enlouquecida dos elétrons e outras energias liberadas. Ainda que os átomos possam conter de 1 a 100 elétrons em órbita, apenas os 10 elétrons exteriores dos átomos maiores giram em torno do núcleo central como corpos distintos e separados, intacta e compactamente girando em órbitas precisas e definidas. Os 30 elétrons mais próximos do centro são de difícil observação e detecção como corpos separados e organizados. Essa mesma proporção relativa de comportamento eletrônico em relação à proximidade nuclear prevalece em todos os átomos a despeito do número de elétrons abrangido. Quanto mais próximo se está do núcleo, menos a individualização dos elétrons acontece. A extensão da energia ondulatória de um elétron pode assim espalhar-se para ocupar todas as órbitas atômicas menores, e isso é especialmente verdade sobre os elétrons mais próximos do núcleo atômico. Os 30 elétrons das órbitas mais internas têm individualidade, mas os seus sistemas de energia tendem a se intermesclar, estendendo-se de elétron a elétron e quase de órbita a órbita. Os próximos 30 elétrons constituem a segunda família, ou a zona de energia, e são de uma individualidade mais pronunciada. Os seus corpos de matéria exercem um controle mais completo sobre os sistemas de energia que os acompanham. Os próximos 30 elétrons, a terceira zona de energia, são ainda mais individualizados e circulam em órbitas mais distintas e definidas. Os 10 últimos elétrons, presentes apenas nos 10 elementos mais pesados,
Possuem a dignidade de independência e são, portanto, capazes de escapar mais ou menos livremente do controle do núcleo-mãe. Com um mínimo de variação de temperatura e pressão, os membros desse quarto grupo mais extenso de elétrons escaparão da atração do núcleo central, como fica ilustrado na dispersão espontânea do urânio e dos elementos semelhantes. Os primeiros 27 átomos, aqueles que contêm de 1 a 27 elétrons em órbita, são mais fáceis de serem distinguidos do que os restantes. Do 28º em diante, encontramos cada vez mais a imprevisibilidade da presença suposta do absoluto inqualificável. Um pouco dessa imprevisibilidade eletrônica, todavia, é causada pelas velocidades axiais das rotações ultimatômicas diferenciais e pela propensão inexplicada dos ultimátons de amontoarem-se. Outras influências físicas, elétricas, magnéticas e gravitacionais também colaboram para produzir comportamentos eletrônicos variáveis. Os átomos são, pois, semelhantes a pessoas quanto à previsibilidade. Os estatísticos podem anunciar leis que governam um grande número, seja de átomos, seja de pessoas, mas não individualmente para um único átomo, nem para uma única pessoa.